Então vamos lá, vou explicar uma coisa aqui que tem muito aluno que está tendo dúvida, que é relacionado ao cadastro. Tá? Estou aqui no sistema da barbearia, mas o sistema de clínica é a mesma coisa, porque os dois seguem a mesma estrutura, né, e situação para os agendamentos. Tá? Então, quando você vai cadastrar aqui um profissional que vai atender no sistema, tem que ser tomado alguns cuidados. Então, eu vou vir aqui no cadastro de funcionários, que é o cadastro profissional, e quando você cadastrar esse profissional, você tem, né, no caso dele, se ele não for ter atendimento, isso aqui já fica como não. Porque se você deixar que ele tenha atendimento como sim e não cadastrar a grade de horários dele, já não vai dar certo. Ele vai travar toda a estrutura de horários do agendamento. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Você tem 10 funcionários aí, 10 profissionais que você cadastrou. Os que não forem atender de início, ele já tem que receber não. Então, não pode estar de jeito nenhum um profissional que não tenha, vou colocar aqui ó, um exemplo, vou colocar um nome qualquer, né? Isso serve para o outro sistema também, tá? No caso aqui, o outro sistema também tem o cadastro aqui dos funcionários, com a mesma situação aqui, ó, com o atendimento. Tá? A diferença é que na barbearia ele já começa com sim, né? E no outro ele começa com não. Então, eu cadastrei aqui, por exemplo, um funcionário, vamos supor que ele vai ser um recepcionista. Deixa eu voltar ali. Um recepcionista. Pronto. Tem que colocar de novo aqui um nome. Ok. Perfeito. E se ele não for atender, né, ele está pedindo aqui, ó, intervalo minuto. Vou deixar aqui como 0. Se ele não for atender, tá? Tem que ficar como não aquela opção ali. Ó. Então, desse jeito aqui. E aí, se ele for ter algum atendimento, obviamente, né, ele vai aparecer aqui. Então, deixa eu só verificar. Eu já cadastrei um. Vou verificar aqui como que funcionaria. Ó. Ele continua buscando o barbeiro teste. Se eu selecionar o barbeiro teste e um serviço, ele vai trazer os horários dele para mim. Então, funcionando perfeitamente. O problema acontece justamente quando você cadastra um profissional, deixa aqui falando que ele vai atender e acaba ou não colocando um intervalo de minutos e nem grade de horário para ele. Provavelmente aqui, ó, vamos ver se ele já vai bugar. Tá? Então, provavelmente agora eu estou falando que eu tenho 2 funcionários que atendem, tá vendo? Só que ele não tem horário. Então, ele vai dar problema, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse funcionário não trabalha esse dia. Ainda não afetou os horários desse outro aqui, né? Mas pode afetar se não tiver cadastrado corretamente. Então, a atenção que vocês têm que ter é essa aqui. Tá? Agora, vamos supor que ele vai atender. Beleza. Aqui você já tem que lançar um intervalo de minutos para ele. Então, por exemplo, vai ser de quanto a grade dele? Vai ser de 30 em 30, de 10 em 10, de 15 em 15? Isso aqui é aquela grade que ele vai montar com os horários. Então, tem que estar aquela informação ali. Aí, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aí, aqui, ó, além de você ter definido, então, que ele vai atender e que ele tem um tempo para poder criar essa grade, que é de 30 em 30, deixa eu ver se ele ainda consegue aqui gerar os agendamentos. Ó, não vai conseguir gerar desse, obviamente, porque ele está cadastrado de forma incorreta. Ó. Aí aqui ele ainda está conseguindo, então não afetou o outro ali. Eu vou vir aqui em funcionários e vou clicar aqui na opção de lançar dias. Tá? Ainda tem mais um outro passo depois, que é essa opção de ver dias aqui. Aí você vai cadastrar os dias que ele vai trabalhar e o horário. Tá? Então vamos supor que ele vai começar às 8 da manhã e vai terminar às 20 da noite. Né? Não precisa ter intervalo de almoço. Isso aqui é só para ele não gerar horário naquele intervalo que você colocar. Tranquilo, não precisa. Mas tem um outro detalhe. Se é de meia hora, você não vai fazer isso aqui. Ó, porque senão não vai funcionar a grade. Tá? Se você colocar aqui, por exemplo, 20 e 15, você gera um problema lá. Então vamos supor que eu coloquei aqui que ele vai atender segunda 20 e 15. Só que o horário dele, a grade é de meia hora. Então o que vai acontecer? Ele não vai conseguir gerar, né, nenhum horário para ele ali. Porque é de meia hora. Então eu tenho que fazer esse cadastro da forma correta. Eu vou voltar aqui e vou colocar então que ele vai finalizar na segunda-feira, na verdade é aqui em listar dias, e o outro lá é a mesma situação, tá? Eu vou colocar aqui ó, que ele vai até 20 e 30. Pronto. Aí já eu criei uma estrutura de meia hora. Ah, não, mas ele atende de 15 e 15, então tranquilo, aí poderia ser 20 e 15 mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui vai ser terça-feira esse horário, só colocar mais alguns outros aqui, ó, segunda-feira também, quarta-feira, e quinta-feira. Né? Não precisa ser o mesmo. Isso aqui você vai colocar da forma que você quiser. Eu só estou dando um exemplo. Ainda tem mais um passo. Por quê? Porque como ele é um funcionário que atende, eu tenho que lançar serviço para ele. Então tem essa opção aqui. Ó. Quais são os serviços que ele vai prestar? E aí você vai colocando aquele serviço que ele for prestar aqui. Ó. E aí na hora que ele for acessar, ó, vamos lá. Na hora que ele vier aqui na opção do agendamento, ele vai ter a possibilidade agora de selecionar aquele profissional.
e aquele serviço que ele presta. E aí ele monta a grade de horários dele aqui de meia e meia hora, tá? Ele está mostrando as anteriores aqui porque já passou do horário. Então ele monta certinho. Ele não vai montar essa grade se você não tiver cadastrado da forma correta. Para quem está vendo e está acompanhando o sistema de Sysclinic, é tudo a mesma coisa. Você cadastra o profissional, define um intervalo de minutos e define um atendimento para ele, como sim. Se você definiu o intervalo de minutos e o atendimento como sim, você tem que lançar aqui os procedimentos que ele vai estar fazendo, tá? Então você insere e também tem que lançar a grade de horários dele, que é a mesma coisa da outra que eu já havia explicado. Da forma correta, se ele vai atender de meia em meia hora, essa grade tem que começar e terminar dando para encaixar 30 e 30 minutos ali. Se for 15 em 15, é a mesma coisa. Então não tem segredo nisso aí não.